Niski Fury tá com a gente. Bom dia. Você tá bem, querido? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Importantíssimo, né? A gente exercendo a nossa cidadania aqui, aprendendo cada vez mais com as aulas do professor de Direito e jornalista, doutora Niski Fury. Tem beijo antes de falar do assunto? Tem Manda beijo. bala, o pessoal então. que nos assiste aqui, eu quero mandar um beijo grande para a senhora Judite Maria Monteiro Rodrigues e para o senhor Irasconceles Rodrigues, que são os pais do doutor Mauri, que nos assiste aqui, do doutor Mauri Monteiro Rodrigues. Então, quando a gente conhece o filho, a gente conhece os pais. Parabéns pelo filho, obrigado pela audiência. E quero mandar aqui também um beijo para a Lívia e para o marido dela, o Gilberto Tanaka, um grande abraço. A Lívia gosta muito de você, assiste o programa, manda um beijo para a Lívia querida, também. Beijo, Lívia. E para todo mundo que você mandou beijo também. Que legal, obrigada, meu amor. Um beijo grande. E vamos às nossas perguntas da... Vamos. A gente vai falar sobre contratos hoje, gente, porque é interessante a gente parar para pensar que quando a gente faz um contrato, não significa exatamente só aquele momento de assinar um papel. Existem tantos outros contratos que a gente assina ao longo da vida, ao longo do dia, e que a gente não está nem atentando para esse detalhe. É um contrato, é um acordo entre duas pessoas. Explica pra gente, antes de mais nada, o que é um contrato. O que é um contrato, né? Você fala assim, casei, é um contrato. Você diz, acordei, vou ligar a torneira. Você só vai sair água da torneira porque você tem um contrato com a empresa de água para fornecer água. Você acendeu a luz, você fez um contrato com a empresa para fornecer energia. Aí você foi escovar o dente, você fez um contrato de compra para comprar aquela pasta de dente, aquela escova. Então veja, você faz contrato o tempo inteiro. E aí, a grande questão é quais cuidados que a gente tem que ter. Impossível você que nos assiste não ter realizado hoje já algum tipo de contrato. Se você saiu, foi na padaria comprar pão, já é o que eu falo. Eu falo muito isso em aula. Ah, você foi comprar pão, você fez um contrato? Não, eu fui comprar pão. Não, você fez um contrato. É um contrato de compra e venda em que você paga o preço que eles ofertaram e, ao mesmo tempo, eles são obrigados a fornecer o pão. Mas então, a gente pode chamar esses contratos de informais, diferente daqueles contratos em que a gente realmente precisa assinar um papel? São contratos sem a formalidade da assinatura, mas ele é um contrato que ele pode ser de duas ou mais pessoas. Então, sempre que alguém, duas ou mais pessoas, concordam com alguma coisa, é firmado um contrato. Esse contrato ele pode ir desde a questão mais simples, como, por exemplo, você pegou um táxi, é um contrato de prestação de serviço lá que ele vai te levar para um determinado lugar. Você foi numa padaria, é um contrato. Aí esse contrato pode ser um pouco mais complexo. E aí nós vamos falar um pouquinho disso. Por exemplo, no estacionamento. E aí ele pode ser mais ainda. Você pode fazer um contrato assinado, aquele que todo mundo vai lá, pega o modelo da internet, que tem um monte de erro e não vale para aquela situação específica. E depois que dá... Então a gente vai dar algumas dicas aqui. Quais cuidados você tem que ter. E aí, por fim, os contratos mais complexos. Por exemplo, quando você compra um imóvel. Quando você compra um imóvel, a lei obriga que você tem que fazer esse contrato no cartório. Você não pode simplesmente, como as pessoas querem fazer, aquele contrato de gaveta, assina o contrato os dois lá e reconhece firma, não vale. Para ele ter validade, ele precisa ser feito no cartório. Então, veja, o contrato ele vai do mais simples ao mais complexo. E hoje nós vamos desvendar um pouquinho isso. Que cuidado e é interessante a gente entender se... Bom, primeiro eu quero abrir para perguntas, tá? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta, aproveita que o especialista está aqui no estúdio com a gente. Então, quer dizer que nem todo contrato está sob a mesma regra. Cada contrato está sob a regra daquilo que está no papel que foi assinado. No caso de um contrato de compra e venda mais informal, o que está contratado, por exemplo, é o que diz a lei do consumidor, que não deixa de ser um contrato que a gente está assinando na hora que está fazendo uma compra. Isso, você não assina o contrato, mas tem aceitação tácita das partes. Quando você compra o pãozinho, né? Dando o exemplo mais básico, você comprou o pãozinho, ele te deu o pão, você pagou o preço, vocês acordaram. Então, isso é um contrato. Você parou o carro no estacionamento, ali é um contrato. Ah, mas eu não assinei nada, ele não assinou nada. E aí ele te deu um ticket do estacionamento. Eu já estou matando as perguntas aqui, hein? Não tem problema. Matar as perguntas, mas o importante é isso. Então, quando você para no estacionamento e eles te dão aquele cupom, guarde o cupom. Ah, depois você vai pegar o carro. Quando você pega o seu carro de volta, uma dica muito importante, tire foto daquele comprovante ou peça uma nota fiscal que conste o horário de entrada e de saída do veículo. Eu já vi casos, muito importante, casos sérios, em que às vezes você deixa o carro com o manobrista vai guardar o carro, sofreu um acidente, machucou uma pessoa, causou uma colisão e fugiu.
E aí só anotaram a placa. A sorte, naquele caso real que aconteceu, é que tinha testemunha que viu que quem estava dirigindo era o manobrista, não era o dono do carro. O dono do carro voltou, não percebeu, saiu normalmente. E nisso ele pode ter amanhã uma responsabilidade até criminal. Sim. Se mata alguém. E aí ele fez o quê? Um contrato. Alguém, né? Atropelou alguém. Então, quando você faz quando você deixa o carro no estacionamento, o que você tem ali é chamado contrato de depósito, que está previsto no Código Civil. E qual é o comprovante? Do mesmo jeito que você vai no banco e deposita dinheiro, quando você vai no estacionamento, você deposita o seu carro. E quando você sai, você saca o carro, você resgata o carro, que tem que ser entregue nas mesmas condições. E aí, qual é o comprovante que você tem o carro? É o cupom. E aí uma prática que é muito complicado, você chega para retirar o carro, primeiro a pessoa pede o cupom e depois traz o carro. O certo é traz o carro e mediante a entrega do carro se entrega o cupom. Porque veja, se ele leva o cupom e some com o carro, você perdeu a prova. Então uma coisa importante, tire uma foto do cupom. Ah, você foi lá no hospital, foi no médico, foi numa reunião, enfim, tem o cupom na mão, você vai entregar? Então tira uma foto. Porque mesmo que ele pegar e sumir com o carro e com o cupom, você tem uma prova. Claro. Na prática, o certo era, a chave do carro está aqui, o seu carro está aqui, me devolva o recibo. É um contra o outro. A gente nunca faz isso, né? E quantas vezes no dia a gente passa por situações assim, muitas E vezes. aí, muitas coisas que acontecem, que a pessoa fala assim, é golpe, foi vítima. Não, não foi vítima, bobeou. Não pode bobear. A gente diz assim, compra pelo aplicativo, não olha, o sujeito na maquininha digita a senha, não vê o valor. Então a gente está tomando pouco cuidado, a gente ficou muito displicente. Eu vejo, você vai na padaria, na loja, assim, você quer a sua via? Claro que eu quero a minha via, você não quer a sua? Eu quero a minha. Confiro, se der algum problema eu tenho prova. É a prova que eu tenho que eu fiz aquela compra naquele horário, naquele local. Se amanhã adultera a máquina, é o que a gente tem de contrato para provar. Claro. Agora, o contrato ele serve justamente para que se algum dia a pessoa tem algum problema, diferente daquilo que foi acordado, ela consiga ir para a justiça e reclamar os seus direitos. Agora, o que está no contrato quando a gente assina é sempre soberano ou existem cláusulas que podem ser discutíveis, por exemplo, se elas forem inconstitucionais ou, enfim, podem ir contra a ética? Você está ficando advogada. É mesmo? Você já virou uma advogada. Olha, escreve aí na rede elogio social, do professor, a Regiane virando advogada. Acho que ela já está quase, daqui a pouco ela vai fazer o AB. Quem me dera. Muito bem. Vamos lá, duas coisas. Eu brinco sempre, é o seguinte, um contrato é como um paraquedas. Você põe nas costas, mas nem sempre você pretende usá-lo. Mas se precisar usar, você tem que dobrar ele antes. Então, todo cuidado tem que ser feito na hora que você dobra o paraquedas. Talvez você não precise usar, mas se precisar usar, ele não pode falhar. O contrato é a mesma coisa. O contrato é uma coisa que eu digo o seguinte para os meus alunos. O contrato é uma coisa que a gente faz quando está alegre, quando quer comprar, quando está feliz e que só usa quando dá problema. Igual o paraquedas. Eu vou viajar de avião, tal maravilha. De repente, deu um problema, preciso do paraquedas. Então, quando você faz um contrato, regra geral, esse contrato ele é feito e você guarda onde? Na gaveta, num arquivo, fica lá. Quando que você tira esse contrato? Se der problema. Aí você tira o contrato. E se der problema, vai valer muitas vezes o que está escrito. E aí, por isso é importante você escrever bem. Às vezes as pessoas estão alegres, estão felizes. E, vamos comprar, está fechando, tudo maravilhoso. E não presta atenção em ler o contrato, e no detalhe do contrato. E ali ele vê aquela situação depois, quando dá problema. E ele não pode mudar mais. Existe uma regra no contrato que eu chamo de uma magia. A gente está à distância, mas dá a mão, estica a mão. É como se a gente, quando fizesse um contrato, a gente fosse ligado. A gente está aqui individualmente. É um elo. Você não tem vínculo nenhum comigo, eu não tenho vínculo nenhum com você. Contratamos. Já era. Existe uma palavra em latim que chama pacta sunt servanda. Parece aquelas coisas do Harry Potter, né? Sim, parece palavra mágica. Sunt servanda. Já estamos amarrados. Estamos amarrados num contrato. E aí, este contrato só desfaz se a gente tiver a chamada teoria da imprevisão, aconteceu alguma coisa grave, algum fato grave, ou se a gente concordar em não cumprir aquele contrato mutuamente. Caso contrário, um está obrigado com o outro. É o exemplo do casamento. Você não pode casar e sair andando no dia seguinte. Então, qual é o cuidado que tem que ter? Tudo que você põe no contrato, regra geral, fica valendo o que foi combinado. Salvo se esta cláusula for abusiva, se essa cláusula for impossível, como a Regiane disse, se a cláusula for inconstitucional. Por exemplo, dou dois exemplos práticos. O Código do Consumidor diz que a garantia mínima é de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para duráveis. Se você for em alguma loja e tiver no contrato que a garantia é menor do que essa cláusula não vale. Mas está escrito, você vai na loja... por mais que você tenha assinado, ela não vai valer, porque aquela cláusula é nula. Então, neste caso, o próprio código considera nula e não tem validade. Então, você vai lá na loja, a pessoa diz assim, olha,
tenho que fazer, mas o senhor assinou, mas esta assinatura não vale. Agora, as outras assinaturas, tudo aquilo que a lei não disser que é vedado, que é nulo, que é inconstitucional, vale. Portanto, cuidado para assinar. Tá bom. A gente fez uma listinha dos itens que são importantes constarem em todo e qualquer tipo de contrato. Agora, chega mais, vamos continuar. A gente fez uma telazinha falando sobre as questões que são importantes constarem em todo e qualquer tipo de contrato, independente dele, né? Fundamental. Vamos colocar na tela para a gente lá? ver? E a gente vai comentando. Uma dica para você que faz um contrato, o que é importante ter? Todo contrato tem que ter o nome de quem está contratando e quem é o contratante e o contratado. Então, nome, endereço, todos os dados possíveis. Depois disso, o objeto do contrato. Qual é o objetivo dele? É uma prestação de serviço? É um fornecimento de mercadoria? Então, tem que descrever muito bem o que vai ser feito, o que está sendo contratado. Além disso, precisa constar o prazo de entrega. Qual é o prazo de entrega e o que acontece se não entregar, né? Pode cancelar o contrato, vai ter uma multa, o que está sendo acordado? Coloca no contrato. Qual que é o valor acordado e a forma de pagamento? Vai ser à vista, vai ser a prazo, pode ser em cheque, é no cartão. A garantia que ele vai conceder, se ele troca, se ele conserta, como que funciona. A multa se descumprir. E qual é o foro? O foro quer dizer, se um tiver numa cidade, outro tiver em outra, dependendo do tipo do contrato, você pode escolher em qual cidade que vai ter que entrar com a ação. E por fim, colocar todas as questões que forem faladas. Tudo aquilo que combinou, os detalhes, coloca no contrato. Mas o fecho vai ser dourado, então põe no contrato. Tá. Mas vai entregar na porta da minha casa. Todos os detalhes. Tem gente que diz assim, isso não precisa pôr no contrato. Fala, então não precisa fazer o contrato. Tudo aquilo que foi combinado, falado, ponha no contrato. Por mais simples que seja, porque aí você evita a dor de cabeça. E se eventualmente gerar algum tipo de processo, é mais fácil para ter uma decisão, para o juiz julgar, porque está ali, está acordado. Falando em processo, se a pessoa fez um contrato com a outra e a outra não cumpriu, existem... o que fazer? O que fazer, exatamente. O que fazer? Situações diferentes, onde a gente reclama esse contrato? Não adianta ir bater na pessoa. Não Deixa pra lá. Para isso existe o direito. O direito é para harmonizar as relações humanas que são difíceis. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa, quando a pessoa não cumpre, encaminha uma notificação, dando ciência de que ela não cumpriu o contrato e que você quer a atitude dela no sentido de cumprir o contrato. Como que você pode fazer isso? Manda um e-mail, de alguma maneira que formalize. Não deu resultado, encaminhe uma carta pelo correio com aviso de recebimento, que vai ser uma prova de que você notificou. Mas hoje até mensagem de WhatsApp respondida serve como prova? Serve também. Quanto mais formalidade, quanto mais provas você tiver, melhor, tentou fazer um acordo, tentou conversar, tentou compor. Não foi possível, aí você pode ir no judiciário, entrar com uma ação, depende do valor, você pode ir no juizado de pequenas causas ou entrando com uma ação no juizado, na justiça comum. E sempre ressalto o seguinte, é importante ter o advogado. Não é porque é corporativismo, é porque tem muitas regras processuais que as pessoas não conhecem. Então eu já tive casos de pessoas que eu ajudei no juizado especial, que a pessoa foi sozinha, sem a orientação de advogado, e estava quase perdendo o processo, porque ela deixou de juntar provas no momento certo, porque ela juntou de maneira errada. Foi bobeando, porque então, não sabia o que tinha que fazer. Então ela não sabia como era. E é tão importante no depois, ou até mais ainda no antes, né? Que muitas pessoas não têm o costume de pegar um contrato e se não entendeu alguma cláusula, algum termo, juridiquês que está ali, que normalmente é difícil, levar para um advogado antes, né? Para avaliar esse contrato, para ver se tá justo, se todas as partes estão sendo atendidas da mesma forma, né? Só que muitas pessoas não têm condições de pagar uma consulta e tudo mais. Existe algum serviço gratuito? Existe algum a quem recorrer nessas horas, doutor? Depende, do contrato não. Em alguns casos você tem assistência à defensoria, mas a defensoria é muito mais voltada para as questões que precisam ingressar no judiciário. Mas uma coisa que eu digo é o seguinte, a consulta do advogado ela é importante, porque você vai cada advogado, você tem a tabela da OAB, mas esse valor pode ser parcelado, pode ser pago com cartão. Então, às vezes, o custo que a pessoa tem em revisar o contrato evita uma dor de cabeça. Muito menor do que se ela tiver aqui no judiciário cobrar isso. Sem dúvida. Então, pensa o seguinte, você está fazendo uma compra, põe no custo e aí dorme tranquilo. Principalmente, por exemplo, a gente está comprando carro. É um documento que traz um monte de repercussão. Se o carro teve algum envolvimento, se ele tem recall, se ele tem alguma situação. Então, ponha isso na sua segurança. A gente não faz seguro? Sim. Você não compra carro, não faz seguro? A revisão jurídica é uma espécie de seguro que você faz para esse sentido. E contrato é uma coisa que te amarra para sempre. Né? Até você terminar aquilo, ele te amarra. Um cuidado importante que tem que ter quando a gente faz o contrato também é tomar cuidado com as palavras.
Existe uma palavrinha, por exemplo, no contrato de locação, que se chama benefício de ordem. Tá. Então você aluga e tem um fiador. Então, regra geral, se você não pagar, primeiro eu cobro de você e, se você não pagar, aí eu aciono o fiador. Tá. Mas vem muitas vezes na cláusula, no contrato que ninguém lê, que você abre mão desse benefício que está no artigo tal do código. Ninguém entende, pula e assina. E aí o que acontece? As pessoas cobram direto do fiador, mesmo que é indevido, mesmo que é injusto, como uma forma de pressionar ilegalmente até, mas abusa do direito. Aí cabe entrar na justiça? Cabe. Mas é toda uma discussão que às vezes você pode evitar. Então são cuidados que a gente tem que ter ao fazer um contrato. E mais, não tenha vergonha de colocar no papel aquilo que você está combinando. Conversou? Põe no papel. Ah, mas não precisa assinar. Tem um caso muito engraçado de um contrato de locação e que a pessoa disse o seguinte, mas isso não precisa constar no contrato. A imobiliária vai ver. Eu falei, não, mas eles podem tirar a imobiliária. A imobiliária pode não ser mais você, o proprietário pode mudar. Não, mas ele não tira. Eu falei, mas pode tirar. Eu falei, mas ele pode ficar doente, ele pode morrer. Não, ele não vai morrer. Eu falei, bom, agora nós estamos negociando com Deus. Então aí não precisa mais de contrato. É uma certeza difícil de ter, né? Que loucura. Uma pergunta do público aqui antes da gente encerrar. A Paty Flamini quer saber o seguinte: como funciona a venda de imóvel por contrato de gaveta, como você disse agora, né? A respeito do contrato de gaveta, pois temos uma propriedade que foi comprada, registrada, a escritura como parte ideal. E nos disseram que não é mais possível o registro da nova escritura de venda. Contrato de gaveta, a rigor, não existe. Ele é um contrato que, para ter validade, o contrato ele tem que ser firmado em cartório e ele tem que ser levado... Então, são duas coisas. Tem um cartório de notas em que você faz o contrato e este contrato você leva a registro no registro de imóveis. E é a partir do momento do registro, em que todo mundo tem ciência que houve a compra do imóvel, que aquele imóvel de fato lhe pertence. Um contrato de gaveta não é uma segurança jurídica, é um risco. Muita gente faz, até porque muitas vezes não pode vender. Às vezes o imóvel tem um financiamento e para você transferir, olha o cuidado, o imóvel tem um financiamento com A. O A vende com um contrato de gaveta para o B. O B diz que jura que vai pagar, não paga. Esse contrato de gaveta, o banco pode cobrar do A. Mesmo que o A não more lá, ele vai dizer, mas eu não moro. Mas ele vai dizer, esse contrato não tem validade. Então, um cuidado que tem que ter no contrato de gaveta é lembrar, ele é um risco. Ele não tem, ele pode servir como prova, ele sem dúvida nenhuma é uma prova, dependendo de cada caso ele pode ser levado a juízo, mas ele não tem a validade oficial. O Código Civil diz que é o contrato em cartório no registro de imóveis. Para locação também existe contrato de gaveta? Para locação, você faz um contrato, não existe de gaveta. Você faz o contrato, ele pode ser por instrumento particular. Então, eu e você, quero alugar, faço um contrato com você, a gente assina. Não tem problema. Se quiser, eu posso levar este contrato a registro no cartório, mas não obrigatoriamente eu preciso levar. É uma opção, é uma faculdade. No caso de compra e venda, para ter a validade na compra e venda, eu preciso levar para o cartório. No caso da locação, não. O ideal é que se reconheçam a firma das partes. Mas continua valendo. Mas continua valendo, independente de registro. Inclusive para reclamação futura também. Sim, sem dúvida nenhuma. E o contrato de locação é importante também, uma outra dica, é juntar todos os elementos. O que você está alocando, se vem com mobiliário, se não vem, porque tem locações distintas. Né? Tem locações que são para temporadas, é uma regra. Vou alugar uma casa na praia, vou passar o final de ano. Inclusive, está muito em voga agora, Airbnb, essas coisas. Eu vou alugar uma casa. Chegar lá é uma furada. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu aluguei um lugar para ir no feriado, cheguei lá, não tinha nada. Nem me diga. Uma vez eu aguentei minha mãe de bico as férias inteiras, porque a casa não era aquilo que a gente contratou, ficou brava. E com toda a razão, né? É fácil, tem que tomar cuidado. Prevenir é melhor do que remediar. Muito bom. @Anis_Kifuri, lá no Instagram, para você fazer contato com o professor de Direito e jornalista, @Anis_Kifuri. E a gente vai colocar também na tela do nosso Instagram, aquela telazinha que a gente colocou sobre as questões mais importantes que tem que constar num contrato, né? Porque de repente você em casa não conseguiu anotar, a gente compartilha na @Revista da Manhã, tá bom? Querido, ótimo. Obrigada, Beijo viu? grande, Até uma próxima. Beijo para todo mundo em casa.